Fala pessoal, beleza? Eu sou o Bruno, bem-vindos novamente ao canal Mundo do Futebol. E hoje temos o retorno da Copa do Brasil com as quartas de final da edição 2021. Hoje à noite jogam pela Copa do Brasil São Paulo e Fortaleza, Santos e Atlético Paranaense, Grêmio e Flamengo. E amanhã ainda tem Fluminense e Atlético Mineiro. E essa Copa do Brasil tá muito legal porque os 8 times que chegaram às quartas de finais têm plenas condições de serem campeões. Então, você que está assistindo esse vídeo, já aproveita e escreve aqui embaixo nos comentários quem você acha que vai ser o campeão da Copa do Brasil esse ano. Eu particularmente acho a Copa do Brasil uma competição muito legal, porque sempre dá chance dos clubes menores mostrarem o seu valor e aparecerem um pouquinho mais no cenário nacional. Inclusive o assunto do vídeo de hoje é exatamente esse. Eu vou colocar aqui para vocês algumas vezes em que clubes grandes acabaram tropeçando contra esses clubes menores e fizeram com que esses clubes menores se tornassem um pouco mais conhecidos no cenário nacional. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que você não perca mais nenhum conteúdo, seja avisado sempre que sair um vídeo novo, beleza? Sem mais enrolação então, bora pro vídeo! Pela Copa do Brasil de 2006, o Grêmio acabou sendo eliminado na segunda fase pelo modesto 15 de novembro, exatamente. O 15 de novembro venceu o primeiro jogo por 1-0 em casa e o Grêmio devolveu 1-0 jogando na sua casa no segundo jogo. Um detalhe interessante do segundo jogo é que o Grêmio jogou o segundo tempo quase inteiro com um jogador a mais e mesmo assim não conseguiu fazer o segundo gol, que faria com que o Grêmio conseguisse a vaga diretamente para a próxima fase. Sendo assim, o jogo foi para as penalidades e o Grêmio acabou perdendo a disputa de pênaltis por 6-5. No ano de 2009, o Santos, que tinha acabado de revelar o Neymar, enfrentou o CSA pela segunda fase da Copa do Brasil. No Alagoas, o Santos acabou levando um empate em 0-0 para casa e parecia que a equipe ia se classificar tranquilamente. Parecia. No entanto, em plena Vila Belmiro, o CSA aprontou e venceu o Santos por 1-0 com um gol de Júnior Amorim. Sendo assim, após o gol do CSA, o Santos precisava de 2 gols para poder se classificar devido ao regulamento do gol fora de casa. No entanto, o Santos não conseguiu nem ao menos um empate e deu adeus à competição. Um detalhe interessante é que o CSA estava brigando para não cair no campeonato alagoano daquele ano. E para você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você gosta de procurar os vexames dos rivais para poder zoar com a torcida adversária, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou colocar aqui no card um vídeo que eu postei sobre vexames dos clubes brasileiros. Então, dá uma assistida lá depois de assistir esse vídeo, beleza? A Copa do Brasil de 2005, que nos reservou algumas surpresas, teve como uma delas a eliminação do Vasco da Gama para o modestíssimo Baraunas do Rio Grande do Norte. No primeiro jogo, o empate em 2-2 no Rio Grande do Norte parecia que ia ser bem tranquilo para o Vasco passar aqui em São Januário. Porém, não foi bem assim que aconteceu. No jogo de volta, o Vasco sofreu um sonoro 3-0. Inclusive, esse jogo é considerado um dos maiores vexames do Vasco da Gama em sua história. Alguns pontos interessantes desse jogo. O Vasco tinha no ataque Romário e Alex Dias. Uma dupla de ataque de respeito, né? Ao final do jogo, não tinha como não ter consequências e o técnico Joel Santana acabou sendo demitido do cargo. Além disso, um dos gols anotados pela equipe de Baraunas foi de um veterano de 40 anos acima do peso em 11 quilos. Exatamente. O nome dele era Cícero Ramalho. Outro ponto importante é que no ano anterior, o Vasco da Gama já havia sido eliminado vexatoriamente pelo Clube 15 de Campo Bom pelo mesmo placar de 3-0. Que fase essa do Vasco, hein? Ainda no ano de 2005, tivemos um resultado surpreendente na final da Copa do Brasil. Exatamente. O Paulista de Jundiaí venceu o Fluminense na final e se tornou pela primeira vez campeão da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Paulista venceu o Fluminense por 2-0 naquele ano. E no jogo da volta, o Fluminense não conseguiu fazer os gols e o Paulista conseguiu se segurar bem lá atrás, segurando o jogo em 0-0. Naquele ano, o Paulista ainda disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. E em 2006, o Paulista participou pela primeira vez na sua história da Libertadores da América. Apesar de não ter passado na fase de grupos,
o Paulista conseguiu uma vitória por 2-1 em cima do River Plate, fazendo ali a sua história na Libertadores. Aquele time do Paulista de Jundiaí tinha alguns jogadores conhecidos, como o goleiro Vitor, o meia Márcio Mossoró, além do volante Christian e do zagueiro Hever. Hoje, infelizmente, o Paulista de Jundiaí está afundado em dívidas, joga a 4ª divisão do Campeonato Paulista e no momento está sem divisão para jogar competições nacionais. Pulando de 2005 para 2020, o Atlético Mineiro acabou sendo eliminado naquele ano para o modesto Afogados. Nesse ano, pela segunda fase da Copa do Brasil, já não existiam jogos de ida e volta, ou seja, esse jogo foi disputado em partida única e o Atlético Mineiro empatou fora de casa por 2-2. Sendo assim, a decisão foi para os pênaltis e o Galo acabou perdendo o jogo nos pênaltis por 7-6. Uma curiosidade sobre a partida é que os 4 gols aconteceram no segundo tempo, sendo que o Afogados abriu o placar, o Atlético Mineiro empatou logo em seguida, o Afogados teve um jogador expulso e conseguiu mesmo assim fazer 2-1 no placar, e o Atlético Mineiro acabou conseguindo o empate no fim do jogo, mas mesmo assim não foi suficiente e acabou sendo eliminado na disputa de pênaltis. Voltando de 2020 para 2002, essa é uma das eliminações mais lembradas pelos torcedores, porque o Palmeiras acabou sendo eliminado pelo modesto Asa de Arapiraca. No primeiro jogo em Alagoas, o Asa venceu por 1-0 em casa, e no jogo de volta o Palmeiras venceu por 2-1, mas não evitou a eliminação devido ao regulamento, com o gol marcado fora de casa pelos alagoanos. Vale lembrar que esse jogo foi disputado ainda na primeira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu muitas chances mesmo com o Asa de Arapiraca tendo um jogador ao menos desde os 15 minutos do segundo tempo. Com alguns dos seus jogadores como o craque Alex muito apagados em campo, o Palmeiras não conseguiu fazer um terceiro gol que daria sua classificação naquele ano. E agora o top do top do top também foi numa final. No ano de 2004, o modesto Santo André, que disputava a Série B naquele ano, acabou vencendo o Flamengo na final em pleno Maracanã. No primeiro jogo no Palestra Itália, um placar de 2-2, que colocou o Flamengo com uma das mãos na taça. Só que no jogo de volta, o Santo André não tomou conhecimento e fez 2-0 no Maracanã, se sagrando campeão da Copa do Brasil. Um ponto interessante desse jogo é que a torcida do Flamengo já comemorava antes do jogo começar, inclusive com torcedores carregando taças de campeão da Copa do Brasil nas arquibancadas. Depois do jogo, nem preciso dizer, confusão generalizada no Maracanã, onde torcedores se agrediam e, além disso, o presidente do Flamengo na época, Márcio Braga, também tomou um soco pelas costas. Segundo ponto interessante é que o técnico do Flamengo nesse jogo era o Abel Braga, mesmo técnico do Fluminense no ano de 2005, ou seja, no ano seguinte, em que o Fluminense perdeu para o Paulista a taça de campeão da Copa do Brasil também. Na Libertadores do ano seguinte, o Santo André por pouco não se classificou para as fases finais do torneio, terminando com 8 pontos. No entanto, se despediu muito bem da competição, aplicando 6-0 no Deportivo Táchira da Venezuela. É isso aí, galera. Então hoje o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal para dar aquela força pra gente. Até o próximo vídeo. Um abraço.